Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora replantar? Então vamos de replantio aqui. Simplesmente terra no vasinho, fura um buraquinho aqui no meio, posiciono a minha mudinha e o replante está feito. Dessa forma assim que eu faço, dá certo no meu cultivo. Qual terra eu uso para as minhas mudas? Gente, minhas mudas recebem a mesma terra que eu uso nas grandes, então não tem um diferencial em questão de terra para muda ou para grande. Aqui eu uso a mesma para todas, né, e dá super certo. Onde eu vou colocar minha muda, gente, eu vou colocar no sol, tá? Elas têm que receber sol, elas necessitam, tá? Porque ela vai crescer forte, saudáveis e bem gordinhas, né, com saúde aí, desenvolvimento super bom. E é assim que eu faço. E é assim que dá certo aqui no meu cultivo. Não tem aquela frescura. E o que você usa na sua terra, gente? Já me perguntam várias vezes, então eu vou falar mais. A minha terra é terra de quintal, aquela terra debaixo de árvore, decomposta por muita matéria orgânica. Eu chego debaixo da árvore, eu não cavo, eu simplesmente pego toda aquela bagaceira que está em cima da terra. Então é dessa forma. Aí essa terra eu utilizo mais o que, gente? Nessa terra eu utilizo o esterco. O esterco é de animal, desde que seja curtido, e cinza de fogão a lenha que não retenha óleo. Então só esses três: terra, cinza e esterco. Aí aqui eu planto e dá super certo. Perdi algumas plantinhas aqui com podridão de caudex. Me falaram que era o meu substrato. Gente, não é. Não é, porque aqui só tem alguns dias que tá estiado e o substrato tá seco e esturricado, né? Esse aqui tá molhado porque tava ali dentro de um vaso. E o vaso, ele tava sem furo, né? Que eu só coloquei dentro do vaso para eu reutilizar a terra. Só que o vaso tá sem furo, ele acumulou um pouquinho de água. Eu coloquei ali para secar. Mas a terra mesmo da própria planta está seca, gente. Bem sequinha. Se fosse para regar, eu regaria, mas eu não estou regando porque aqui tá assim, gente, tem uns 2 dias de sol e depois em seguida chuva, então eu não rego, né, por enquanto. E o tempo não tá aquele tempo bem quente, tá meio que nublado, gente, meio que frio, né? Então não tô regando por enquanto. Mas não é meu substrato, gente, é da planta mesmo. Isso aí é normal, gente. Vocês acham que no cultivo é só para ter ganho? Tem que ter as perdas. Então, entre as perdas é que a gente tem os ganhos. Não é só ganhar, não, gente. Isso é normal acontecer no cultivo de perder planta. Pelo amor de Deus, né? É para ter milhões aí, eu sei quantas lá, rosa do deserto, e não perder nenhuma, nem 2, nem 3. Gente, é normal, né? A gente não quer, mas é normal acontecer. Eu não quero que aconteça isso, mas eu vou fazer o que se acontecer? Nada, vou produzir mais e botar outras no lugar. E assim, a vida é assim, gente. Fazer o quê, né? Acontece, não acontece só comigo, acontece com muita gente. Mas não por isso, porque eu perdi essas, eu vou correr tirar da chuva, eu vou correr tirar do sol, não. Elas que fiquem lá, que se acostumem. Se elas quiserem sobreviver, elas que tentem. É assim comigo. Então é isso, gente. Vou replantar só algumas e vou falar da questão do vaso fundo, né, pra vocês, que é uma polêmica, gente, que tá gerando aí. E eu vou vir falar ainda pra vocês, né, sobre essa questão. Ó, feito isso, gente, ó, elas vão pra onde? Vão pro sol. Elas vão viver no sol, se quiser no sol. Então elas vão pro sol, vão ser regadas normalmente. E é isso. Eu vou colocar em sombra, gente. Rosa do deserto não é de sombra, não. Rosa do deserto é de sol. E olha aí, gente, ó, ó, como é bonitinhas depois que a gente replanta. Ela vai pro sol aqui. E que se vire, que tente sobreviver, né? É assim, a gente não tenta? Elas também têm que tentar. É por isso que aqui as minhas eu tenho um cultivo 100%, viu? Porque eu não tenho frescura e nem tenho besteira. E elas adoram, elas amam. Então, gente, eu vou falar agora da questão do vaso fundo pra vocês. Então, bora lá? Rapidinho, cheguei de volta. Vaso fundo. Qual o vaso ideal para a sua rosa do deserto? É o fundo, é a cuia. O pessoal me fala que não pode plantar em vaso fundo, tem que ser em cuia. Se eu plantar em vaso fundo, a planta apodrece. Não pode. Aí, se eu plantar na cuia, elas não crescem, não desenvolvem. Enfim, tem muita polêmica sobre a questão do vaso fundo e vaso cuia, né? Então, eu vou falar para vocês qual o segredo de cada um, as suas diferenças e se pode ou não pode. Primeiramente, qual o vaso ideal para sua rosa do deserto? Tanto o fundo como a cuia. Só que agora tem as opções. Vou falar aí para vocês. Todos os dois são ideal para a rosa do deserto. Todos os dois. Mas qual é o benefício do vaso fundo? Vamos iniciar. Vaso fundo, ele desenvolve a planta rápido. Sabe aquele aceleramento rápido que acontece nas suas plantas? O vaso fundo.
Lógico que tem seus cuidados, né? A gente não vai plantar uma planta e abandonar lá. Lógico, tem, né, um cuidado, um replante, tem uma rega, enfim. Mas vamos falar dos benefícios do vaso. O vaso fundo, ele vai desenvolver raízes para baixo, ou seja, ele vai crescer rapidamente com mais facilidade porque ele tem para onde desenvolver raiz, né? Então, o vaso fundo, ele vai desenvolver muito cáudex. Então, quando você chegar de 6 a 1 ano para você fazer um levantamento de cáudex, vai ter sim o que levantar. Então, vai ter muita coisa para você estar fazendo levantamento de cáudex. Por quê? Porque ela desenvolveu e cresceu aqui. Além dela crescer aqui, olha o bom, gente, olha o bom do vaso fundo. Além dela crescer aqui, ela cresce também para cima. Olha. A planta cresce 100% total, a planta inteira, sabe? Aquela planta inteira, ela vai crescer de baixo para cima. Ela vai crescer de baixo para cima, de cima para baixo. Enfim, vai crescer geral. Então, sim, o vaso fundo, ele favorece o desenvolvimento da planta. É 100% garantido, testado e aprovado, porque eu já uso, né? Eu usava cuia, gente. No início do meu cultivo, eu usava cuia. Mas aprendi e eu digo, oxi. Quando plantei, gente, que viu o resultado, eu digo, não, vai o vaso fundo primeiro, para depois eu plantar em uma cuia. Mas depois eu falo sobre isso. Vaso cuia. Gente, o vaso cuia, ele também é ideal para sua rosa do deserto. Porém, o crescimento da rosa do deserto é lento. Ou seja, a sua rosa do deserto vai crescer, mas só que num procedimento mais acanhado, mais lento, sabe? Vai levar muito, muito tempo para aquela planta chegar no porte que você quer. Então, o vaso cuia, ele tem um benefício aí, que é de valorização para a sua rosa do deserto. O vaso cuia, ele valoriza muito sua rosa do deserto. A planta não vai parar de crescer, porém o crescimento dela vai ser lento. Não vai ser igual ao vaso fundo, que é acelerado. Mas ainda continua crescendo sim, ela engorda, tá? Cáudex. Mas quando ela chega aqui, gente, ela para de crescer. Ela vai crescer para onde? Se ela não tem para onde crescer, ela vai fazer aquela rodia, que não vai ser legal para a planta, né? Mas assim, eu vou falar o que eu faço aqui no meu cultivo. Eu utilizo um vaso fundo primeiro, né? Um vaso fundo ou saquinho, como vocês verem aqui, simplesmente um vaso fundo. Eu deixo a planta desenvolver até chegar ao porte que eu quero. Ela chegou no porte que eu quero, quando chegar a época de eu replantar, ou seja, a cada 6 meses ou 1 ano, eu posso estar fazendo replante. O ideal é cada 6 meses, tá, gente? Quando chegar a 6 meses que eu fazer um replante aqui, eu já vou partir para uma cuia. Por que a cuia? Eu quis que a minha planta desenvolvesse aqui, ficasse 100%, chegasse no ponto que eu queria que ela estivesse. Aí agora eu quero valorizar. Por que valorizar? A cuia, ela valoriza, ou seja, ela vai esculpir o cáudex, ela vai deixar um cáudex mais de amostra. Então, o vaso cuia, ele vai valorizar. Então, eu planto primeiro aqui, desenvolveu, tá 100% do jeito que eu quero, eu parto para uma cuia, porque agora eu quero valorização. Então, o vaso ideal para sua rosa do deserto, todos os dois servem, mas quer saber minha opinião? Para planta desenvolvida, crescimento rápido, mesmo acelerado, planta no fundo, né? Quando você for fazer um novo replantio dela, você parte para a cuia, né? Então, essa é a minha dica, né, gente? Todos os dois são ideais. O vaso fundo, ele não apodrece a planta? Não, gente. Se tiver de a sua planta morrer, ele vai morrer tanto aqui e tanto aqui. Isso aí agora vai depender do seu substrato, né? Você vai ver seu substrato. Se seu substrato não for bom o suficiente, sua planta vai apodrecer quanto no vaso fundo ou quanto numa cuia. O vaso não vai interferir nessa questão de uma planta apodrecer. O que vai interferir é o seu substrato, né? Então, observe, é o seu substrato e não os vasos, tá, gente? Olha o olho aí, ou o olho, não é vaso, e sim o seu substrato que você está usando, né? E outra coisa, um bom substrato faz toda a diferença aí no desenvolvimento das suas plantas, tá? Então, aquele substrato leve, drenante, né? Que tem aquela secagem rápida, ele é soltinho, né? E ele não acumula aquela água, quando você rega, ele já desce a água. Esse sim é um substrato bom para se plantar uma rosa do deserto. Então, vocês têm que ficar de alerta e de olho, é no seu substrato e não em questão de vaso. Vaso pode ser qualquer um, você pode plantar até naqueles barril, naqueles vasos que guardava feijão, milho antigamente. Você pode plantar ali dentro, gente. Se seu substrato for bom, ele vai ser bom. Não é o vaso que vai interferir em nada não, tá? Então aí fica a dica. O vídeo de hoje foi esse, gente. Foi esse replantio e comentando aí sobre o vaso fundo, né? Qual o vaso ideal, o vaso cuia e tal e tal. Então, esse foi o vídeo. Então, gente, fica todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilha, né? Me segue lá nas redes vizinhas. Essa é uma força que vocês estão me dando.
Para vocês que são novos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que já me acompanham, já sabem, a gratidão é enorme, né? Então, tchau, tchau, gente. E me aguarda aí para o próximo vídeo.